Queridos, nós estamos fazendo uma caminhada. Antes, eu queria fazer um esclarecimento aos irmãos que estão nos assistindo via Facebook. Nós não temos, em função da reforma da igreja, o som não está digital, está analógico. Aí os irmãos nos perdoem, e a gente crê que semana que vem já vai estar em condições de retornar para o som digital, tá bom? Nós estamos numa caminhada para entender melhor a história de alguns reis, né? Começamos semana retrasada com Jeroboão, vimos que a cisão desses dois personagens fez com que o reino de Israel fosse dividido em duas partes. Israel era uma confederação de 12 tribos, e com a divisão que houve em função de uma escolha de Jeroboão, dividiu-se então o reino do norte, que ficou com o nome de Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos, que Jeroboão se tornou rei. Depois disso, nós vimos a história de Ezequias, o rei considerado pela Bíblia o melhor rei da história de Judá. Não houve outro igual ele. E hoje nós vamos ver a história de Josias. Mas para ver a história de Josias, vocês já pararam para pensar que tem algumas coisas na casa da gente que a gente procura e não acha, né? Não é só na minha casa, né? E que a gente procura e não acha de jeito nenhum aquele negócio que você está procurando. Um dia eu estava procurando a cópia segunda do controle remoto do carro. E eu não achava por nada. E procurei. Aí, uns 3 meses depois, eu mexi numa gaveta, achei o papel que eu queria, não achei não, mas o controle estava lá nessa gaveta, que eu achava que o papel que eu estava procurando estava. E a gente se depara com algumas coisas que a gente não está querendo encontrar e encontra depois. Já aconteceu isso com todo mundo aqui, né? Eu acho que isso é relativamente comum. Isso acontece porque nós colocamos algumas coisas no lugar que não deveria. Porque se tivesse no lugar certinho, a gente ia lá e encontrava. Não é verdade? Foi exatamente isso que aconteceu com Josias, rei sobre Judá, o reino do sul, o reino de Judá. Queridos, para entendermos um pouco melhor a história de Josias, eu queria voltar um pouquinho no tempo para a gente perceber a história de Josias a partir do seu avô, do seu pai, para entendermos então a história dele de forma mais plena e as implicações deste texto bíblico sobre as nossas vidas. Manassés, avô de Josias, Manassés foi filho de Ezequias, o rei, melhor rei da história. Manassés foi rei durante 51 anos sobre o reino de Judá. Muito tempo, né? Muito tempo. Mas ele foi um péssimo rei. Olha só o que a Bíblia fala acerca de Manassés. 2 Reis, capítulo 21, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: ele, no caso aqui, Manassés, fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Pasmem, meus irmãos, o que esse Manassés fez? Filho do melhor rei da história de Judá, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou
praticou feitiçaria e adivinhação, consultou médicos e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Olha que história terrível de um rei, Manassés. E seu filho, que assumira quando ele morreu, Amon, foi tão ruim quanto. Só que o reinado dele foi tão ruim que o pessoal resolveu fazer uma conspiração lá e o matou. E ele reinou sobre Israel por apenas 2 anos. Quando Amon morre, assume então Josias, filho de Amon, neto de Manassés, que governou Judá por 31 anos, um período longo também. Mas, diferentemente de seu avô e de seu pai, Josias foi um rei fantástico. Eu queria contar a história de Josias a partir deste ponto de reflexão sobre essa história de seus pais, que nós vamos ver que tem implicação em nossas vidas. Em 2 Reis, capítulo 22, verso 2, eu convido você, em sua casa, leia a história toda, essa história toda de Manassés, de Amon e de Josias. Muito interessante. Leia lá em 2 Reis lá. No versículo 2 do capítulo 22 diz o seguinte: ele fez o que o Senhor aprova, Josias, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando Josias toma posse, ele dá início a uma reforma no templo de Israel. O templo estava precisando de uma reforma. Ele começa a recolher recursos para promover a reforma do templo. E acontece algo muito interessante durante essa reforma. Em 2 Reis, capítulo 28, verso 8, a partir do verso 8, diz o seguinte: então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou um livro. E Safã leu. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, Aicã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Azarias: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Queridos, deixa eu explicar para vocês como é que a gente consegue entender esse texto de uma forma bem contextualizada. O que se chega à conclusão, a maioria dos estudiosos, é que Manassés, no apogeu, no ápice da sua revolta contra Deus, mandou queimar e destruir todas as cópias do Pentateuco, que era, naquela época, o que eles tinham como palavra de Deus, que os judeus chamam de Torá. Só que algum sacerdote, desesperado ao ver a destruição daquele material, o que ele fez? Ele pegou uma cópia e escondeu dentro de uma das paredes do templo. Passaram-se anos sem que o povo de Judá tivesse qualquer contato com a lei do Senhor. Até que então, Josias promove a reforma do templo
E você sabe como é que é pedreiro e picareta, né? Os caras gostam de quebrar uma parede, gostam de uma confusão. Na hora que eles foram quebrar o negócio lá, acharam o quê? Dentro de uma das paredes, cópia da lei do Senhor, da Torá. E eles devem ter ficado extremamente surpresos. O que é esse livro? Levaram para o profeta leu. Era um profeta, pensem bem, um profeta sem a palavra de Deus. Que loucura! Quando ele leu, ele se desespera, um misto de desespero, de alegria. Pega aquele material e leva para o rei. O rei, então, ao ver aquilo, fica desesperado. A fúria, a ira de Deus sobre a gente deve ser muito grande, porque nós não praticamos absolutamente nada do que está na lei do Senhor. A atitude de Josias, quando ouve então a lei do Senhor, é a mais sábia que alguém poderia tomar. Prestem bem atenção, vamos pular no capítulo 23, a partir do verso 1. Nós estamos recordando alguns textos, né, meus irmãos, para a gente conseguir contar a história toda para os irmãos aqui. Leiam em casa todo o texto. Então, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos. Fez seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Olha só, meus irmãos, que atitude sábia. Depois então de ter descoberto o livro, ele lê o livro. Ele é tão impactado que ele se humilha diante de Deus, rasga suas vestes. Nós vimos semana passada, é uma representação de uma humilhação, um ato de humilhação, para que as pessoas que estivessem ao seu redor percebessem o seu coração. Ele rasga suas vestes, mas não somente isso, ele vai diante do povo, chama todo o povo e lê toda a lei, tudo para eles, e eles falam assim: nós precisamos consertar nossa vida com Deus. E o povo, interessante, né? Aceita esse convite para juntos refazerem uma história de relacionamento com Deus. Queridos, a partir daí Josias traz a implantação da maior reforma religiosa que se tem notícia no meio do povo de Judá. Olha só algumas das atitudes que Josias toma. Ele retirou dos templos todos os utensílios presta bem atenção, dentro do templo, em Jerusalém, templo que foi construído para a adoração exclusiva de Deus. Havia utensílios para adoração a Baal, a Aserá e todos os exércitos celestes. Ele queimou tudo isso e jogou as cinzas fora dos muros de Jerusalém. Depois ele eliminou dentre a nação todos os sacerdotes dos outros deuses. Ele queimou os postes sagrados destinados aos deuses espalhados em toda a nação de Judá. Ele mandou derrubar as construções, as acomodações, prestem bem atenção, meus queridos, dos prostitutos culturais que havia dentro de Judá. Era o seguinte: na época da colheita, do plantio, não da colheita, mas do plantio, havia os prostitutos culturais que iam na casa das pessoas e se prostituíam e cobravam por isso para o sustento
da adoração a esse Deus que prestava culto a ele. Olha a que ponto chegou o povo de Judá. Ele destruiu tudo isso, derrubou todos os altares idólatras que existiam dentro de Judá, acabou com a adoração ao sol e às estrelas, entre muitas outras iniciativas listadas em 2 Reis. Quando ele acaba toda essa reforma, ele chama então o povo. E olha só o que a Bíblia nos diz no capítulo 23, já pulando então para o verso 21. Então, o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. O que a Bíblia está contando aqui? Que até aquele momento, nunca na história de Judá se celebrou uma Páscoa. E a certeza que eu tenho em meu coração que não é em relação à magnitude da festa, mas sim em relação à sinceridade do coração deles em prestar um culto a Deus, por adorar a Deus pelo seu poder, pelo seu amor, por ter os libertados da escravidão no Egito. Quando o povo então promove a leitura da palavra de Deus, promove então a reforma dentro de Judá, eles se sentem aptos para louvar a Deus, para prestar, para celebrar a Páscoa, com todas as implicações que a Páscoa tem para com a vida do povo de Israel, de Judá, no caso. Queridos, como que uma história, preste bem atenção, essa história aconteceu há cerca de 2.700 anos atrás. É muito tempo. 2.700 anos atrás. Mas como ela pode ser tão atual para as nossas vidas? E eu queria propor para os irmãos a aplicação de pelo menos 3 lições para as nossas vidas a partir da meditação dessa história de Josias. Primeira lição. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que fazemos em nossas vidas. Veja bem, o texto conta aqui, vamos começar com 4 gerações. Ezequias foi um rei espetacular, seu filho foi péssimo, Manassés. O filho de Manassés foi péssimo, mas o filho de Amon, Josias, foi espetacular. A gente podia pensar assim, não, já que Ezequias foi muito bom, Manassés deveria ser bom também, mas não. Cada um fez uma escolha diferente. O texto bíblico nos conta que o que Ezequias destruiu de altares dentro dele, Manassés foi lá e reconstruiu. Queridos, nós somos fruto de um punhado de coisas. Dentre elas, a importância da história dos nossos pais sobre as nossas vidas. E eu falo aqui como um pai de 3 filhos. Eu sou a prova viva de que, por mais que você queira acertar na criação dos seus filhos, nós erramos. Eu errei muitas vezes querendo acertar, porque a gente é humano. Mas os erros que eu cometi sobre a vida de meus filhos não nos possibilita reivindicar a autoria de erro na vida deles. Porque cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas. Cada um de nós. Quando nos apresentarmos diante de Deus, não venha com a desculpa, mas meu pai. Não vai colar, não. Não vai colar. Você, eu, os meus filhos, meus pais também erraram na criação minha e de meus irmãos, mas eu sou responsável pelas escolhas que faço em minha vida.
Não adianta a gente querer usar uma muleta para disfarçar os nossos erros. Não está certo isso. Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, algo profundo sobre isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova o quê? Criação. O que ficou? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Querido, agradeça a Deus pelos acertos de seu Pai sobre a sua vida e perdoe os erros que ele cometeu, porque ele é humano. Mas não fique ancorado nos erros dele para ter atitudes que não estão de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Não faça isso. Você, eu, cada um de nós é responsável pelas escolhas que fazemos na nossa vida. E presta bem atenção, e colheremos, cada um de nós, fruto das nossas escolhas. Eu costumo falar aqui com frequência na nossa igreja que eu nunca vi alguém plantar manga e colher abacaxi. Quem planta manga, colhe manga. Quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Ninguém que planta em sua vida desobediência à vontade de Deus, colhe bênção. Não existe isso. Não deixe o inimigo enganar a sua vida. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Segunda lição, querido. Onde está a Bíblia na sua casa? Onde está? Eu vejo com certa tristeza algumas casas que a gente vai e a Bíblia está lá, tem aquele, como é que chama aquele negócio lá? Parador, né? De Bíblia. E ele está sempre no Salmo 23 ou no Salmo 91. Se você pegar e virar a página até quebra, de tão dessecada que ela está naquela mesma página. As pessoas acham que a Bíblia abre como se fosse um amuleto, ela não é. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. A Bíblia é a fonte de sabedoria que nós precisamos ter para cada dia sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos saber no que concerne ao nosso relacionamento com Deus está descrito na Bíblia. Ela é verdade, ela é inerrante, ela é verdadeira, ela é transformadora. Eu vivo isso a cada dia da minha vida. Queridos, onde está a Bíblia na sua vida? Você tem prazer em ler, em meditar na palavra de Deus? Ou você vai ficar como Josias, ignorante em relação ao que Deus tem para você, porque assim como Josias não teve acesso à Bíblia, mas não por escolha. Não por escolha. Gente, hoje é tão fácil com a Bíblia. Se você é cara, baixa no seu celular, é de graça. Tem um verso aí, você escolhe a versão que você quiser. Se não tem, aqui na igreja tem. Para você hoje, queridos, qual que é o apreço que você tem pela palavra de Deus? Anos depois dessa história que nós estamos lendo aqui, infelizmente, o rei do sul também foi levado cativo por Nabucodonosor e ficou cativo na Babilônia durante quase 70 anos. Queridos, houve um profeta nessa época chamado Ezequiel. Ele falou alguma coisa sobre a palavra de Deus que eu queria ler para vocês aqui. Eu queria que isso tenha sentido quando você ler esse texto comigo aqui. Ezequiel 3, versículo 1, 2 e 3. E ele me disse, Deus falando para Ezequiel: filho do homem, como este rolo depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu um rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu comi.
e em minha boca era doce como mel. Lógico que Ezequiel aqui, ele está fazendo uma linguagem de figura. Ele comeu o rolo, ele não come a Bíblia, né? A gente come no estudo, na meditação, na permissão que Deus nos dá de sermos transformados a partir da ação do Espírito Santo em nossas vidas, ao meditarmos sobre a palavra de Deus. Deixa eu te falar, já fiz essa experiência, não funciona. Eu já pus a Bíblia como travesseiro para ver se eu aprendi por osmose, não funciona. Tem que pegar e ler. Tem que pegar e meditar. A Bíblia tem que ser lida como se Deus estivesse falando no seu coração, permitindo que a Bíblia leia a nossa vida. É um negócio fantástico quando isso acontece. Um texto que o início de sua redação tem cerca de 3.700 anos, tem a capacidade de parecer que foi escrito para nós. Que de fato foi escrito para nós. Onde está a Bíblia na sua vida? Não temos como entender a vontade de Deus se nós não nos dispusermos a sermos uma igreja caracterizada pelo apreço à palavra de Deus. Sem ela estaremos sempre perdidos. Perdidos pelos nossos enganos, pelo nosso coração. Nosso coração é enganoso, querido. Perdidos pelas nossas vontades. Muitas das nossas vontades são contrárias à vontade de Deus para as nossas vidas. Com todo o respeito que eu tenho aos irmãos, eu queria fazer um paralelo entre o que nós lemos e quem não tem apreço da palavra de Deus. Sem a devida meditação na Bíblia, levantaremos altares idólatras em nossas vidas. E tem muitas formas de levantar a idolatria em nossas vidas. Não é só ter santinho, imagem em casa da tua, queridos. Tem muita forma. Tem muita coisa que pode assumir em nossas vidas o lugar de Deus em nossos corações. E sem a Bíblia, é fácil esses altares serem criados por nós mesmos. Sem a Bíblia, nós nos prostituiremos em nossos corações contra a vontade de Deus. Sem a Bíblia, sacrificaremos a Baal nossos filhos, porque nós não teremos condições de ensiná-los a criá-los no caminho do Senhor. Sem a Bíblia, nos desviamos a tal ponto de sermos enxergados por aqueles que nos cercam como aqueles que se dizem cristãos, mas não são em seus corações. Não refletem a graça e a misericórdia de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Sem a palavra de Deus, nunca seremos aquilo para o qual Deus nos chamou. Sermos imagem de Jesus Cristo. Só seremos isso a partir da ação do Espírito Santo em nossas vidas, a partir da meditação e da transformação que a Bíblia promove na vida daqueles que leem, que meditam, que têm o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, como diz o Salmo 1. Qual lugar que a Bíblia está na sua vida? Terceira e última lição que eu queria refletir com os irmãos esta noite. Qual foi a última vez que você parou para fazer uma faxina na sua casa? Qual foi a última vez? O texto bíblico nos conta, a história nos conta de que Josias mandou reformar o templo, encontrou a Bíblia, a partir da leitura da Bíblia, promoveu a maior reforma na história religiosa do povo de Judá. Qual foi a última vez que, movidos pela leitura e meditação da palavra de Deus, você, eu, nós promovemos mudança radical em nossas vidas? Porque a Bíblia tem a capacidade de mudar a nossa forma de enxergar o mundo, tem a capacidade de mudar a nossa forma de entender a vida. É através da ação do Espírito Santo que nos capacita a mudarmos de tal forma que as pessoas se surpreendam com as nossas atitudes, porque elas são movidas a partir da ação do Espírito Santo, a partir
da meditação da palavra de Deus. Qual foi a última vez que nós olhamos para dentro do nosso coração, dentro das nossas mentes, e percebemos que existem coisas que lá estão que não deveriam estar? Que muitas vezes pensamos aquilo que nós sabemos que desagrada a Deus. Que muitas vezes a nossa boca fala aquilo que está em desacordo com a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Que os nossos olhos repousam sobre aquilo que Deus abomina. Que o nosso coração está inclinado para aquilo que Deus não quer para mim e para a sua vida. Isso é difícil da gente fazer, meus queridos, porque a gente tem que admitir o tanto de ruim que nós somos diante de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, o apóstolo Paulo recomenda alguma coisa muito interessante para aquela igreja em Corinto, que eu acho que se aplica em nossas vidas também. Examinem-se, para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Queridos, se nós fizermos uma análise verdadeira, um autoexame sincero diante de Deus, nós seremos aprovados ou reprovados. O salmista nos traz uma reflexão maravilhosa, um texto que eu amo, Salmo 139, é um texto lindíssimo, e lá no versículo 23, do Salmo 139, o salmista fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende. É quase como dizer, mas tem misericórdia de mim, tem misericórdia, e dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, não existe outra maneira, outro caminho para que possamos trilhar a vontade de Deus em nossas vidas. Precisamos ter a primeira atitude, ter consciência que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Precisamos ter apreço pela palavra de Deus. E precisamos urgentemente, constantemente, diuturnamente, examinar as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, e pedir que, pela ação do Espírito Santo de Deus, retire tudo aquilo que desagrada a Deus, para que possamos caminhar no sentido de sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Não há outro modo. Desconheço, se tenho, desconheço. É necessário reconhecer as nossas atitudes, sabendo que somos responsáveis pelas nossas escolhas, meditar na palavra de Deus e fazer sempre uma faxina em nossos corações. Que possamos sempre nos apresentar a Deus com alegria, com sinceridade de coração, com as nossas mãos e nossos corações limpos, como diz o Salmo 24, para que o nosso culto seja um culto agradável a Deus. Eu queria trazer à memória dos irmãos o que aconteceu com o povo de Judá depois que eles fizeram a reforma que fizeram. Eles se apresentaram diante de Deus e fizeram a Páscoa mais impactante da história daquele povo. Eu tenho certeza também que se nós tomarmos o caminho que Deus quer para cada um de nós, nos arrependermos, tirarmos a partir da ação de Deus em nossas vidas. Não tira por você mesmo não, viu, querido? Você vai para o nada. Clame ao Senhor, peça que a ação de Deus transforme a sua vida. E aí sim, juntos, vamos prestar que seja agradável a Deus, porque Ele é merecedor de toda honra, glória e louvor. Eu queria encerrar lendo o versículo 20 do capítulo 23 de 2 Reis, capítulo 23, verso 25. Nossa.
Olhem que Ezequias teve o título do melhor rei da história de todo o Judá. Olha que título Josias recebeu na palavra da parte de Deus. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Se Ezequias foi o melhor rei, Josias foi o rei que teve um relacionamento mais próximo com Deus. E o desejo do meu coração, para cada um de nós, a começar em mim, é que sejamos uma igreja que se volte para o Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Queria pedir que Deus fale o seu coração durante a semana a partir dessa palavra e que Ele transforme aquilo que precisa ser transformado em cada um de nós. Amém? Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé e vamos então encerrar o nosso culto. Aos nossos visitantes, mais uma vez o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Entregamos este culto ao Senhor como expressão do nosso amor a Ti, Senhor. O Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Pedimos que o Senhor nos capacite, a cada um de nós, a termos sincero e verdadeiro gosto, desejo de meditar, de estudar a Tua palavra, Pai. Cremos que ela é a vontade do Senhor revelada às nossas vidas. Que a partir da ação do Teu Espírito sobre cada um de nós, Pai, esta igreja seja conhecida como um povo que é parecido com Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Recebe esse culto, nós apresentamos ao Senhor, Pai. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, estaremos aqui prestando culto ao Senhor até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Querido, Deus nos abençoe. Boa semana.